Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje com mais uma questão de raciocínio lógico e matemática básica. E eu desafio você a resolver, ó, essa questão e colocar aqui nos comentários a sua resposta. Combinado? Pausa aí, então, para resolver. Pausou? Acertou? Então, vamos lá. Olha só, em 6 horas, uma máquina produz 120 peças. Quantas peças serão produzidas em 9 horas, mantendo as mesmas quantidades de trabalho? Ora, eu tenho então que separar essas duas grandezas, as horas das peças. Separando essas grandezas, é só colocar ó, em 6 horas, essa máquina ela produz 120 peças. Quantas peças serão produzidas em 9 horas? Ora, percebam que em 6 horas eu produzo 120. Se eu aumentar o número de horas, as peças irão diminuir ou aumentar? Bom, tecnicamente, elas irão o quê? Aumentar. Se elas vão aumentar, nós dizemos que são o quê? Grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento aqui, eu aumento lá. E aí, nós podemos dizer o seguinte, que 6 está para 9, igual a 20, 120, desculpa, para x. Então, eu posso fazer uma multiplicação aqui, ó, cruzada, tá? Então, aqui eu tenho 6 vezes x, eu tenho 6x. 9 vezes 120, eu tenho 1080. 9 vezes 120, 1080. Então, x é igual a 1080 dividido para 6. Então, x vai ser igual a 180 peças. Letra A, 150, letra B, 120, letra C, 180 peças. Se hoje é terça-feira, daqui a 90 dias será segunda, terça, quarta ou quinta. Tá aí uma questão que eu já vi, inclusive, cair em concurso público. E o macete dela é o seguinte, minha gente. Vamos lá. A gente tem aí 90 dias, certo? E temos também que a semana tem 7 dias. Então, vamos fazer o que aqui? Vamos dividir 9 dividido por 7 dá 1. 2 por 7, 20. 20 dividido por 7 dá 2. Não é isso? E sobra 6. Me sobram 6 elementos aqui. Então, percebam que eu não continuo a conta. Eu não coloco vírgula e continuo. Por quê? Porque aqui, esse valor aqui que a gente achou é o valor de quê? De semanas inteiras. Ou seja, de terça-feira até chegar o quê? A segunda-feira, onde a gente tem 7 dias, certo? Então, eu tenho 12 semanas. O que me sobra é justamente o que eu tenho que calcular para saber que dia que vai ser esse sexto dia aqui. Ora, vamos lá. Eu tenho uma semana onde, vamos colocar aí que ela começa na terça, tá? Então, eu tenho quarta, tenho a quinta, tenho a sexta, tenho o sábado, tenho o domingo e tenho também o quê? A segunda-feira, certo? Então, vamos lá, vamos chegar um pouquinho para cá, para vocês verem. Então, se eu tenho 6 dias, o que que eu vou fazer? Eu vou contar, gente. Eu vou contar para saber se eu consigo chegar
até que aonde eu chego aí com esses 6 dias. Se meu último dia é terça, então eu vou começar a contar a partir da quarta. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu sexto dia. Por que sexto dia? Porque aqui deu 6. Será o quê? Na segunda-feira. Então, a minha resposta correta é a letra A. Oi, 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 gente, tudo bem? Tô trazendo hoje para vocês mais uma questão que eu pretendo deixar, ó, molezinha para vocês. Então, vamos lá? Pega o café, porque tá moleza. Qual é a sequência da próxima palavra? Raposa, beleza, rinoceronte e bonito. Uma questão de raciocínio lógico, onde eu vou mostrar para vocês como que eu penso sobre essas questões, como que eu chego no resultado. Então, vamos lá. Eu olho primeiramente para a questão e eu vejo, tem alguma coisa relacionada a números? Por exemplo, quando eu tenho palavras, eu posso olhar o quê? Número de letras, certo? Eu posso olhar número de sílabas. Também posso olhar número de vogais ou consoantes. Também posso olhar se são em relação à sílaba tônica. Enfim, são essas as opções que normalmente eu vejo quando eu olho quando a gente tem uma sequência de palavras. Eu também olho o quê? Se está relacionado com a primeira letra, a segunda letra, e aí eu vou vendo de acordo. Então, vamos lá. Eu tenho raposa, Belém, rinoceronte e bonito. Ah, eu poderia, então, olhar o número de letras. Raposa e beleza tem o mesmo número de letras, mas rinoceronte não tem o mesmo número de letras. Assim como também não tem o mesmo número de sílabas. E nem o mesmo número de vogais, porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, rinoceronte eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5, 5 vogais. Consoantes, tenho 3. Aqui, quantas consoantes eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 consoantes, então eu descarto também essas opções. Se eu olhar a primeira letra, eu tenho R, eu tenho B, eu tenho R e eu tenho B. Ora, ora, ora. Então, será que a próxima sequência seria uma palavra que comece com R? Será-se? Será-se? Olha, muitos de vocês eu sei que marcariam rato, mas o mais coerente, o mais certo aqui nessa questão é o seguinte, é você olhar a segunda letra, que tem sim uma sequência, A, E, I, O. Então, a próxima palavra seria uma palavra que a gente tem o quê? A segunda letra como o U, para a gente completar. A, E, I, O, U. Ó. A, E, I, O e o U. E qual é dessas palavras aqui a que tem a segunda letra como com a U? Seria o quê? Esse sutil aqui. Então, a resposta correta para essa questão é a letra C. Qual é o termo que completa essa sequência lógica? 6, 5, 9, 12. O termo que a gente vai achar, 11, 15, 14. Eu vou deixando o relógio aqui, né, para vocês tentarem resolver e escrevam aqui embaixo a resposta que vocês acharem aqui como resultado para a gente discutir. Combinado? Então, vamos lá. E aí, conseguiu deixar as respostas aqui embaixo para eu ler e a gente poder discutir? Então, me digam o que vocês acharam dessa questão. É uma questão fácil, média ou difícil? A opinião de vocês é muito importante para mim e para o canal, pois é a partir dela que eu vou escolhendo, eu vou aí desenhando o formato, o tipo de questões que a gente vai resolver aqui. E o intuito desse canal é ajudar com questões de matemática básica e raciocínio lógico, que vai ajudar vocês em prova, concurso, além também de ser um excelente exercício para desafiar o cérebro, trazendo benefícios, estimulando a memória, o raciocínio, aumentando assim a qualidade de vida. Então, vamos lá. Nesse tipo de questão aqui,
a gente tem uma sequência de números. E normalmente, quando tem uma sequência de números, eu procuro uma correlação entre eles. Então, vou pegar aqui meu caderninho de rascunho. Existe uma maneira rápida de identificar sequências numéricas, que são APA e APG, tá? O que é APA? São conteúdos que a gente trabalhou, inclusive no ensino médio. Porém, mesmo que você não tenha passado por esses conteúdos de alguma maneira, ou não tenha concluído o ensino médio, também dá para você fazer através da lógica, tá? Bom, o que quer dizer APA? APA é progressão aritmética e é uma sequência de valores que apresenta uma diferença constante entre números consecutivos. Então, como exemplo aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Existe uma sequência numérica e existe uma correlação entre esses valores consecutivos, tá? Onde, ó, de 2 para 4, a gente tem 2, de 4 para 6, 2, de 6 para 8, 2, 8 para 10, 2, 10 para 12, 2, de 12 para 14, 2. Então, aqui, a nossa razão, a gente pode dizer que é 2. E o que vem a ser APG? APG, ela é uma progressão geométrica e ela é formada também por uma sequência, mas ela tem um fator multiplicador, resultado da divisão entre os dois termos consecutivos, onde a gente chama de razão comum. A razão aqui, ela tem a letrinha Q. Vou colocar aqui. A razão da PG é simbolizada pela Q. E aqui na PA, R. Então, ela apresenta o quê? Números com o mesmo quociente na divisão entre dois termos consecutivos. Então, vamos lá. Ó, 3, 9, 27, 81. Ó. Aqui eu tenho 3, 9, 27, 81. Qual que é a razão entre esse 3 e esse 9? Percebam que aqui, se eu multiplicar por 2, vai dar 6, não 9. Mas se eu multiplicar por 3, dá 9. 9, se eu multiplicar por 3, dá 27. 27, se eu multiplicar por 3, 81. Então, ó, 3, 3, 3. Então, qual é a razão da PG? 3, tá? E aí, a gente acha as razões assim. Então, vamos olhar para o nosso problema. Vamos voltar aqui no nosso problema. Ó, 6, 5, 9. Existe algum termo aqui com alguma razão? De 6 para 5, eu tenho quanto? Eu tenho menos 1, né? Porque eu diminuo 1. De 5 para 9, eu tenho quanto? Aí eu já tenho 4. De 9 para 12, eu tenho quanto? 3. Tem algum termo aqui que se repete consecutivamente? Não. Então, eu não posso dizer... E se a gente olhar aqui também, ó, é 4 e de 15 é menos 1. Então, eu não posso dizer que é uma PA, não posso, e nem uma PG. Por quê? Porque não tem uma razão aqui. Não existe uma razão, nem enquanto PA e nem enquanto PG. Mas observem que aqui eu tenho menos 1 e aqui também eu tenho menos 1. Aqui eu tenho 4 e aqui também eu tenho 4. Então, existe um outro conceito que eu posso aplicar aqui, que é o conceito dos termos equidistantes. Onde a gente tem termos que são equidistantes entre si. Eles têm uma mesma distância do termo central. Então, do 6 até o 4, eu tenho 20.
Do 5 até o 15, eu tenho 20. Do 11 até o 9, eu tenho 20. Então, tecnicamente, o que vai acontecer aqui? Do 12 até esse termo, eu também vou ter 20. Então, qual é o número que eu tenho que acrescentar o 12 para eu chegar a 20? Então, ó, 20 menos, ó, 20 é igual a 12 mais 8, certo? Então, a resposta aqui é a letra C. Tá bom, pessoal? Então, é o número 8. Então, não esqueçam aí de comentar aqui as respostas que vocês acharam. Se depois que a gente achou, você conseguiu achar esse termo, você conseguiu achar um outro termo, ou você chegou nessa mesma resposta através de um outro meio, comenta aqui para mim, para poder ficar sabendo como que você pensa, como que você consegue aí organizar as suas questões de matemática e raciocínio lógico, tá bom, pessoal? Então, grande abraço e dá-lhe café.